Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é A Vida é a Luz dos Homens. E esse também é o título da terça-feira. O versículo, João 1,4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, Senhor, pois a cada dia, através da Tua palavra, que é o Senhor mesmo, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado luz, tem cada vez nos iluminado, não simplesmente para o certo e para o errado, mas para que nós não permaneçamos na morte, para que não sejamos enganados por Satanás no caminho da mentira. Por isso, Senhor, a cada dia nós humildemente te rogamos, fala conosco, que a Tua palavra penetre o nosso coração, produzindo fruto, que a Tua palavra nos encha com a Tua própria pessoa, a Tua vida, a Tua luz, o Teu amor, o que o Senhor é e o que o Senhor quer que nós sejamos. Nós te louvamos, Senhor, te louvamos por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor tem feito em nós e também no nosso meio. Nós te louvamos perpetuamente. O Teu louvor estará sempre na nossa boca. Nós queremos falar a Tua palavra entre nós, fazer a Tua palavra fluir, circular entre nós, para que cada vez mais sejamos um contigo e também com todos nós, sendo amalgamados, mesclados em um só corpo. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. De fato, nós nunca alcançaríamos, nós não merecemos, mas ainda assim, a Tua misericórdia, a Tua graça prevalecem dia após dia em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém, queridos irmãos, chegamos então à terça-feira e o título é A Vida é a Luz dos Homens. João, o Evangelho de João, as suas epístolas, ele toca itens muito simples, porém muito importantes. Você vai ver João falando bastante sobre vida, ele fala sobre luz, ele fala sobre a palavra, sobre o amor. Tudo isso, irmãos, é o que Deus é e aquilo que Ele tem nos dado para que nós também sejamos. Então, quando ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como é que nós mantemos comunhão com o Senhor? É no Espírito e através principalmente da palavra. Quando nós estamos mergulhando na palavra, quando nós estamos tendo contato com a palavra, quando nós estamos exercitando nosso espírito, louvando ao Senhor, cantando, enfim. Quando nós estamos falando a palavra, tudo isso, irmãos, nos faz ter comunhão com o Senhor. E quando nós vamos até o Senhor também vem até nós. Então, em Hebreus nós vemos que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, são duas mãos, né? Então, nós vamos até o Senhor e o Senhor se dá para nós. E quando o Senhor se dá para nós, irmãos, o que vem? Então, vem para nós vida. O que o Senhor é? Vida, luz, amor, todas essas coisas. Então, se você não está recebendo, se você diz assim, eu estou lendo, eu conheço a palavra, eu leio a palavra, mas essa palavra não vem como vida para você, não vem como luz para você, você está conhecendo de maneira errada. Você está conhecendo a palavra de Deus como você conhece um livro, como você conhece um jornal. Agora, quando essa palavra, irmãos, ela traz para nós a vida, quando essa palavra traz luz, e aqui é muito claro, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nós, muitas vezes, nos baseamos em conceitos de certo e errado. Isso aqui está certo, isso aqui está errado, essa maneira está certa, essa maneira está errada. Mas Deus, Ele não vai pelo caminho do certo e do errado. Por quê? Porque isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O caminho de Deus é, você está vivo ou você está morto? Quando você recebe a palavra, você abre o seu coração e recebe vida e luz, ou você recebe morte? Eu já dei esse exemplo na semana passada, na semana passada, mas é um exemplo muito emblemático. O que acontece em João 8? Em João 8, tem pessoas que levam uma mulher que foi pega em adultério
e levaram para o Senhor, munidos da lei, que dizia, ela tem que morrer apedrejada. Então, nesse ponto, o que eu falei semana passada? Muitas vezes nós usamos a palavra de Deus para apedrejar as pessoas. Está errado. A palavra de Deus, ela é para trazer vida e luz. Ela não é para ser uma pedra para lançar nas pessoas. Ah, mas a palavra fala isso, mas a palavra fala que eu tenho que julgar isso, julgar aquilo. Sim, mas lembre-se, o princípio é, ou você está ganhando vida, ou você está ganhando morte. E nunca se esqueça, o juiz é Deus, não é você, não sou eu. Então, às vezes, nós nos colocamos na posição de Deus para julgar as coisas, as pessoas, até tomando a palavra, como aqueles de João 8 fizeram, tomando a lei para levar aquela mulher à presença do Senhor, mas o coração deles não era que a lei se cumprisse. E muitas vezes o coração de certas pessoas não é que a palavra se cumpra. Então, veja, voltando, aquele exemplo, irmãos, o que acontece em João 8, quando as pessoas levaram aquela mulher munidas da lei, aquilo resultaria em morte. Era certo. Se você olhasse ali, irmão, de fora, com o seu conhecimento natural, racional, fala, não tem outra coisa, isso aqui vai dar em morte. Alguém vai morrer. Mas quando você leva alguém até o Senhor, quando você vai até o Senhor, o resultado não é morte, o resultado é vida. Aquela pessoa, aquela mulher foi iluminada e perdoada. E aquelas pessoas que se julgavam corretas, que se julgavam munidas da lei, também foram iluminadas, irmãos. Por quê? Porque a questão com o Senhor não é o certo e o errado. A questão é a luz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O Senhor nos ilumina para que nós caminhemos na verdade e assim, caminhando na verdade, ganhemos vida. Do contrário, nós sempre vamos experimentar a morte. Quando o Senhor disse para Adão, para Eva, vocês podem comer de todas as árvores. Veja, há liberdade para nós em Cristo. Então o Senhor disse, você pode comer de todas as árvores, mas uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Porque se você comer, você vai estar errado. É isso que ele falou? Não. Ele não está preocupado com certo e errado. Se você comer, certamente você vai morrer. Perceba, irmão. Então, às vezes você está certo, mas você está morto, porque você não está experimentando Cristo como a palavra que traz a vida, que traz a luz, que traz o amor, que traz o que Deus é. Então, nessa terça-feira, irmãos, eu toquei nisso, e isso, pelo menos para mim, é muito importante, porque quanto mais nós recebemos a palavra de Deus como vida, mais nós somos iluminados e transformados. E isso se reflete, lógico, na nossa pessoa, nos nossos atos. Eu gostaria de ler, veja, na verdade eu já deveria ter lido antes, página 27, o primeiro parágrafo, para corroborar isso que eu falei sobre a vida, não é? A palavra, a vida, a luz. Veja, como vimos ontem, a palavra que circula entre os membros do corpo de Cristo é a luz dos homens, trazendo vida a todos nós. As pessoas, principalmente as que creem em Cristo, desejam ter uma vida exemplar, buscando agradar a Deus em tudo com uma conduta digna de um cristão. O objetivo é evitar o erro e agir de acordo com os princípios da Bíblia. No entanto, é essencial compreender que o propósito de Deus não é estabelecer regras de conduta e determinar o que é certo e errado com sua luz. O propósito de Deus é conduzir-nos à sua vida, que é a própria luz. Então perceba, irmãos, que para Deus não é, esse aqui está certo, esse aqui está errado. Esse aqui está vivo, esse aqui está morto. E veja, em Efésios 5, Paulo ele fala sobre andar na luz. O que ele diz? Ele começa dizendo o seguinte, no versículo 8, outrora, você pode até um pouco atrás ainda nos versículos anteriores, mas vou começar no 8 até por causa do tempo. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então perceba, bondade, justiça e verdade. Veja, na página 28,
o terceiro parágrafo. O fruto da luz consiste em toda a bondade. Se queremos ter comunhão na vida entre nós, membros do corpo de Cristo, é preciso que a bondade circule, não a maldade, como, por exemplo, um membro desejando o mal do outro e competindo com o outro. É necessário fazer circular entre nós muita bondade, justiça e verdade. Versículos 10 e 11 dizem: provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Deus nos traz sua palavra e ela chega até nós como vida. A vida é a luz dos homens. Então, ao receber a palavra profética e fazer imersão nela, não teremos nada a ver com as obras infrutíferas das trevas. Aí você pode dizer assim, né? Você pode ser levado por Satanás a pensar: mas está falando de luz, o que tem a ver a palavra profética? Aí você precisa se lembrar do que o apóstolo Pedro falou na sua segunda epístola, quando ele diz que temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. E para finalizar, eu vou ler aqui na página 28 ainda o quarto parágrafo, né, continuando com nesse parágrafo que eu li. Lembre-se, porque aqui nós precisamos tomar posição, irmão. Nós não podemos seguir o caminho de Deus e seguir o caminho das trevas. O caminho das trevas é um caminho infrutífero. E no final, quer dizer, não vai resultar em nada. Veja, para tanto, antes de tudo é preciso sair de cima do muro e definir nossa posição. Ou somos pela luz ou pelas trevas. Se estamos entre os filhos de Deus e ainda temos ligação com as trevas, com as obras da desobediência, com palavras negativas que causam morte, temos de posicionar-nos. Reprovemos as obras das trevas. Vamos para a luz. O texto do alimento diário dessa terça termina falando do trecho de 2 Crônicas 20, quando o povo de Judá estava sendo atacado por um grande exército, eles não poderiam vencer, então eles clamam ao Senhor. E a resposta do Senhor é para que eles fiquem firmes e tomem posição. E que eles não precisam fazer nada, porque quem vai lutar, quem vai travar a batalha é o Senhor. Eles precisavam apenas tomar posição. E eles veriam um grande livramento. E nesse trecho, irmãos, que nós vemos aquele versículo que fala: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então as pessoas entendem prosperar como ficar rico, melhor de vida, ter um bom emprego. Mas isso é a visão terrena, isso ainda é muito baixo. O que o Senhor tem nos levado com asas de águia para ter uma visão celestial. E esse prosperar, irmãos, isso significa avançar. É a relação com o que nós vemos em 2 Pedro. A palavra profética ela é como uma candeia, ela vai guiar o caminho, ela vai iluminar o caminho para o reino. Então, o prosperar é o avançar, irmãos. Lembra quando falou dos 4 seres viventes? Eles caminhavam sempre reto, eles não olhavam para trás, zigue-zagueando, mas sempre para frente. Eles sempre prosperavam, eles sempre avançavam. E é isso, irmãos, que o Senhor, com essa palavra, tem nos dado. Vamos avançar, vamos para frente, vamos para o reino, vamos cumprir aquilo que o Senhor, aquela profecia do Salmo 110, do exército de jovens santos, em que o trono, o cetro sai de Sião, para que o Senhor seja entronizado, ou seja, para que de fato o reino venha a essa terra, o reino de Deus venha a essa terra e o Senhor tome posse como o rei do reino dos céus. Nesse momento, irmãos, nós vamos receber o galardão de vencedores. Por isso, vamos avançar. O Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.